5 dicas de como superar o fim da relação. Momento tão difícil, né? Momento de tanta dor. E agora? Como seguir apesar do fim, com tanta saudade, com tanta tristeza e uma vontade enorme ainda do outro? A primeira dica que eu dou é preciso deixar ir. Como eu esqueço o outro se ele se faz presente o tempo todo? Então é preciso nessa hora bloquear de WhatsApp, Facebook, o Instagram, qualquer possibilidade de contato. Porque a partir de uma imagem a gente acaba criando uma fantasia. Então você vê lá o seu ex-parceiro numa foto sorrindo, ou vê com uma outra pessoa, isso vai trazer mais dor. Então antes de agir impulsivamente, né, muitas vezes a gente vai lá e quer olhar e quer saber o que está acontecendo, pare nesse momento e se analise. Pare um pouquinho antes de agir e se questione. Como é que eu vou ficar depois? O que eu quero olhando para essas fotos? E aí eu lhe faço uma pergunta. Será que você precisa de mais dor? Você vai ficar pior depois. Então, se você quer seguir, deixe ir, né? Então não fique acompanhando, bloqueio de tudo. Eu sei que não é fácil, mas é necessário. Porque é o tempo que vai lhe ajudar também a superar o fim, a seguir. Então acompanhar só vai trazer mais dor. A segunda dica que eu dou é resgate a sua autoestima. Que muitas vezes no fim de um relacionamento afeta diretamente nossa autoestima, né? Bate a rejeição, há um sofrimento muito grande. Então nesse momento é hora de você olhar para a sua autoestima. Em que momento você a perdeu, se foi durante essa relação ou se você sempre teve um problema com a sua autoestima e o que você precisa fazer para melhorar. Eu olho sempre a autoestima para 3 pontos que eu chamo a atenção. Primeiro, a gente tem que supervalorizar aquilo que a gente gosta em nós, porque todo ser humano tem algo que gosta e algo que não gosta. Então eu tenho que valorizar aquilo que eu gosto, eu tenho que aceitar aquilo que eu não gosto e eu não posso mudar. E mude aquilo que vai lhe ajudar a melhorar a sua autoestima. Para uns quer seja uma aparência física, um corte de cabelo, uma mudança, para outros voltar a estudar, para outro pode ser um emprego, enfim. Olhe para aquilo que esteja faltando aí na sua vida e que vai te ajudar a resgatar a sua autoestima. Uma terceira dica que eu aponto agora é racionalizar. Porque se eu fico pensando no final, no que foi bom, o desejo faz querer estar, né? Se eu fico pensando nas coisas boas, eu vou querer estar com o outro, né? Então a gente tem que racionalizar, é olhar para as coisas ruins. Como é que eu vou esquecer, como é que eu vou seguir pensando no que foi bom? Então você tem que focar em tudo aquilo que não estava bom na relação, o que gerou o término, como é que estava a relação de vocês. Então, tem que pensar nas coisas ruins para te dar força e seguir. Quando der aquela vontade de mandar mensagem, de ligar, de acompanhar a vida do outro, nessa hora você retoma a sua dor, nessa hora você retoma toda a relação, nessa hora você retoma tudo aquilo que fez a relação chegar ao final. E aí você vai se fortalecer para não tomar a atitude de ligar. Porque aí você não vai estar no âmbito do desejo, de pensando no que foi bom, você vai estar pensando no que é ruim. E no que é ruim, por que você vai ligar para o outro? Então essa é uma outra dica importante, é racionalizar, pensar no que não deu certo, nas coisas ruins da relação. A quarta dica que eu quero dar é o outro não é tudo isso. Porque muitas vezes a gente deposita tudo no outro e acha que o prazer, a alegria, o sentido maior está nessa pessoa. Então, se eu tiro um pouco esse poder e começo a resgatar o prazer em mim também, se eu começo a olhar para mim, se eu começo a olhar que ele não é tudo isso, ela não era tudo isso, fica mais leve. Porque muitas vezes a gente acha o outro tudo, porque a nossa vida está um nada. Está infeliz com o seu trabalho, com a sua autoestima, com os seus valores, então você vê o outro como um tudo. Você depositou esse outro como um tudo, como o prazer, a alegria maior, e por isso que o fim dói tanto. Porque se o outro é tudo, o fim da relação não me sobra mais nada, né? Cria-se uma dependência muito grande. Mas será que esse outro era tudo?
Ou você se anulou tanto nessa relação que já nem sabia mais quais eram as suas vontades, seus desejos, e aí a sua vontade, a sua vida se tornou o outro. Tem muitas pessoas que perdem a identidade aí, né? Se torna uma extensão do outro. Então a vontade do outro é a minha, o desejo do outro é o meu, né? E aí se perde e coloca o outro como centro. Então resgate um pouco você, quais eram os seus prazeres, as suas vontades, e em algum momento você acreditou que esse outro era tudo. E a quinta dica é: leve você para passear, não se isole. Se isolar nesse momento, você pode entrar numa depressão, numa tristeza muito grande. Então, ainda que não tenha vontade, porque eu sei que no fim a gente não tem vontade de nada, faça um esforço. Não é para sair como fuga, mas é para te ajudar a seguir. Porque quando a gente fica com o tempo muito ocioso, quando a gente deixa as coisas de lado e fica só ali naquela dor, sofrendo demais, a gente só fica pensando no outro. Então, se ocupe, saia com os amigos, busque sua família, busque o bem-estar com você. Talvez seja uma oportunidade grande agora de fazer algo que você não faz há muito tempo, né? Leve você para passear, leve você ao cinema, ao teatro, leve você ao salão, leve você a um parque, eu não sei. Faça alguma coisa por você. Porque talvez nessa relação você se perdeu tanto que você já nem sabe mais quais são suas necessidades, suas vontades, porque o outro era tudo, e tudo que era do outro se tornou seu. Será que você não perdeu sua identidade aí? Então essas são as dicas que eu queria dar hoje, como superar o fim da relação. Espero que tenha lhe ajudado a seguir